aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, estamos aqui de novo para falar dos problemas da vida. Quem não tem, né? Enquanto a gente não se iluminar, não transcender o ego, a gente tem algumas limitações para resolver que são causadas pela gente mesmo. Tem muita gente que às vezes me procura e fala assim: ai, Gisela, acho que alguém fez um trabalho pra mim, porque minha vida nada dá certo, meu relacionamento tá maior problema, eu só brigo com meu namorado, minha vida financeira não anda. E em geral essa pessoa que faz macumba pra gente, que faz um trabalho de magia negativa pra gente, a gente conhece bem, ou deveria conhecer, que é a gente mesmo, né? Só a gente se olhar no espelho que a gente vê quem faz esse trabalho, porque só a gente pode fazer isso pela gente mesmo. Ninguém pode nos atingir se a gente não tiver atingível, se a gente não tiver nessa frequência. Como sempre fala o nosso querido Gasparetto, você está onde você se põe, né? Então hoje eu vou dar algumas dicas rápidas e dicas simples, na verdade, mas que em geral a gente esquece. É sempre bom relembrar para desbloquear o fluxo da vida, porque, gente, todos nós nascemos para prosperidade em todas as áreas da vida. Ninguém nasceu para passar privação, para passar por miséria, para passar por problemas. A gente atravessa essas questões porque a gente tem crenças negativas que atraem esse padrão de realidade. É claro que eu estou conversando aqui com pessoas que estão pensando além do paradigma materialista. Se você acredita no paradigma materialista, então esse vídeo não é para você, tá? Esse vídeo é para quem já transcendeu o paradigma materialista e vê a realidade como sendo uma possibilidade de cocriação, né, em consonância com o cosmos, tá, gente? Bom, a primeira dica básica, que é fundamental, que faz toda a diferença para a gente desbloquear o fluxo da vida, é a gratidão. Vocês devem estar cansados de ouvir espiritualistas falando sobre a gratidão, mas é porque de fato faz toda a diferença quando a gente tem uma postura interna de gratidão. E, gente, quando eu falo de gratidão, não é ficar da boca pra fora agradecendo as coisas que você tem, sabe? Falando de uma forma superficial. Não, mas é já acordar, né? E a primeira coisa que você tem pelo seu dia, pelas coisas que você olha ao redor, pela sua vida, é o sentimento de gratidão. Quando a gente entra na frequência da gratidão, a gente começa a atrair coisas que vibram no mesmo padrão. Porque quando a gente não tá na gratidão, a gente em geral tá focado na falta, na ausência. E sempre que a gente foca naquilo que falta, a gente aumenta aquilo que falta, né? Como fala o nosso querido professor Hélio Couto, ele fala muito do efeito Zenão, da mecânica quântica. Então, quando você foca naquilo que falta, você paralisa o processo e você aumenta o processo. Inclusive, tem uma frase do Osho que fala exatamente isso. Eu até postei ela há pouco tempo no meu Facebook. E ela fala assim: tudo que você olha, né, tudo que você foca, cresce. Então, tudo aquilo para que você dá atenção, cresce. Se você treina o sentimento de gratidão, você começa a focar naquilo que você tem. E você vai cada vez mais entrando nessa frequência. Então, começa a agradecer. Já acorda agradecendo, em vez de acordar reclamando, xingando, pé da vida, porque você tem que acordar cedo, porque você tem que ir para um trabalho que você não gosta, porque você tem que levar os filhos para a escola, né? Quem nunca, né? Em vez de acordar já reclamando, focado no mal, se lamentando da vida, se achando um coitado, então começa a focar no que você tem de bom. Porque, gente, o primeiro pensamento que a gente tem pela manhã, em geral, ele determina o tipo de energia com o qual a gente vai estar conectado o dia todo, até a hora de dormir. Então presta muita atenção, né, no seu primeiro pensamento e sentimento que você vai ter pela manhã. Começa a fazer esse treino de acordar agradecido. Coloca uma música que você gosta, uma música vibrante, e vai pro seu trabalho, pra sua aula, sei lá, cuidar da casa, sei lá o que você vai fazer, né, dar uma volta no parque, seja lá qual for o seu roteiro. Qual for, foi meio Piracicabana agora, as minhas origens.
Enfim, seja lá como é que vai ser o seu roteiro, não importa. Começa agradecendo, agradece pela vida, agradece por você estar respirando, agradece por você ter o corpo que você tem, a casa que você tem, aquela cama quentinha, aquele banho gostoso, aquele creme que você vai passar no seu corpo, enfim. Começa a agradecer por qualquer coisa, mas agradecer, gente, aqui ó, não aqui, senão não adianta. Tudo que é só intelectual, mental, protocolar não funciona, a gente tem que sentir. A questão não é o pensamento positivo, ele é decorrência do sentimento. O principal sempre é o sentimento. Então começa já na vibe, eu sei que pra muita gente aquela pessoa que acorda bem humorada é uma chata, né? Porque em geral se você acorda virado no giraia, você vê uma pessoa feliz, ela te lembra do seu próprio mau humor e você fica com raiva de você, projeta isso nela e fica puto com ela e quer matar ela, né? Em geral é isso que acontece, quem nunca? Né? A gente faz isso direto. Outra questão, gente, que é fundamental é a amorosidade. Muitas vezes a gente reclama que as pessoas são agressivas, que elas são áridas, que elas são ríspidas, que elas estão mal-humoradas, mas a gente não percebe o potencial co-criador que a gente tem de a gente poder transformar a energia daquela pessoa e não ter que ficar à mercê. Então chega com um sorriso, vai numa padaria, no supermercado, sei lá, no seu trabalho, já chega com um sorriso, leva aquela alegria, começa a doar amor. Em vez de você esperar receber o amor do outro, entra você na frequência amorosa, porque, gente, amor a gente só recebe quando a gente tem. Isso é um clichê, eu sei, mas funciona muito. Então, se tá faltando na sua vida amorosidade, começa a você a dar amor. Começa a você a entrar nessa frequência, a emanar essa energia, que você vai começar a perceber que as pessoas ao seu redor vão te tratar diferente. Que às vezes a gente reclama que as pessoas tratam a gente mal, né? Que as pessoas nos olham torto, que isso, que aquilo, mas a gente também não avalia por que a gente está atraindo esse tipo de situação para nossa vida. Em geral é porque tem alguma crença ali que está vibrando naquela frequência e está atraindo aquele padrão, então tem algum aprendizado ali. Vocês podem perceber que quando a gente está com mais raiva, quando a gente está mais mal-humorado, em geral é quando as coisas mais dão errado, né? Naqueles dias que a gente tá meio para baixo, meio indignado, meio revoltado, não aceitando a vida, é aí que a gente atrai mais problema. Né? Então começa a entrar na frequência da amorosidade e emanar amor. Começa a ser essa energia positiva para transformar os ambientes. Você vai começar a perceber que o seu dia vai ficar muito mais agradável, que surpresas que você nem imaginava que poderiam acontecer começam a fluir, as pessoas começam a te tratar de um jeito diferente, a vida vai te trazendo muitas bênçãos, porque tudo, gente, tudo aquilo que a gente dá, volta. É claro que você não vai fazer com a intenção de receber de volta, porque se você já faz com alguma intenção a priori, aí já é manipulação e não tem nada a ver com amorosidade, né? Mas começa a perceber isso, que naturalmente, se você entra na frequência da amorosidade, você vai elevando a energia dos ambientes que você tá. Então, primeira coisa, gratidão. Segunda coisa, amorosidade. Espalhe afeto, seja o amor, seja a alegria daquele lugar. Terceira coisa, como sempre, não poderia faltar, é a meditação. Tenha um tempo, todo dia, nem que seja 5 minutos. Se for 2 minutos, não importa, mas tenha alguns minutos do seu dia para ficar sozinho com você mesmo, para respirar pelo diafragma, fechar os olhos e olhar para dentro. Os pensamentos vão ir e vir, mas a ideia é que você não se apegue a nenhum deles, que você não fique preocupado em se concentrar em nada, mas que você use aquele momento para olhar para dentro e para se conectar com o todo. Então fica ali 3, 4, 5 minutinhos, se puder ficar 10, 15, 20, óbvio que é muito melhor. Quanto mais tempo você puder silenciar o seu ego, é óbvio que é melhor. Mas se você puder ficar só 3 minutinhos que seja, vai no cantinho lá da sua casa, em que você vai estar sozinho, de preferência, fecha o olho, respira pelo diafragma e procura não se identificar com nenhum pensamento. Como fala o Osho, trate os seus pensamentos como se fossem nuvens passando no céu. Quarta coisa, corporalidade, gente. Às vezes a gente quer mudar a vida só mudando a lógica das coisas, né? Só no cabeção, mas sem mexer no corpo. Corpo, mente, espírito são unidades sincrônicas. Não tem como a gente só trabalhar uma coisa e negar outra. Muitas das memórias negativas que a gente tem na vida e das positivas também estão gravadas no nosso corpo.
Então não adianta a gente querer alterar a nossa consciência se a gente nega o nosso corpo, se a gente reprime, por exemplo, a nossa sexualidade, se a gente reprime o prazer. Como fala o Osho, reprimir não é transformar, reprimir é negar. Quando você reprime, você põe aquilo debaixo do pano e aquilo vai criando força, e quando vem com tudo para a consciência e vem quicando, né? E aí gera uma perversão, gera um vício, né? Então tudo aquilo que a gente reprime, quando vem a consciência, vem de uma forma extremamente destrutiva. Então a gente precisa integrar a libido, integrar a sexualidade, trabalhar o corpo. Se você não tem um parceiro afetivo, não tem problema, você pode você mesmo mexer no seu corpo, se auto-acariciar, né? Você entrar em contato com o seu corpo, perceber que região que é mais reprimida, que região que é mais solta, se tem cócega em algum lugar, se não tem em outro, onde tem cócega tem repressão, então precisa trabalhar aquela questão. Se você puder eventualmente fazer uma terapia tântrica, por exemplo, no Centro Metamorfose, é super recomendável para você soltar o seu corpo, porque, gente, a alegria, o prazer, o amor, tudo isso está no corpo, né? Não adianta a gente querer ter amor no cabeção e não ter no corpo, né? Não adianta. Não adianta a gente querer racionalizar os sentimentos. A gente tem que ir pro corpo, tem que sentir, tem que respirar. Isso é fundamental para transformar a consciência. Então, a quarta coisa, sem dúvida, é a corporalidade, é trabalhar a energia da libido. E a quinta coisa é a confiança na vida, é a entrega, é a capacidade de deixar o ego passivo, que vem também com a meditação. A confiança é decorrência, inclusive, da meditação, né? Os outros sentimentos também, mas a confiança mais ainda, porque quando a gente está confiante é porque o nosso ego está passivo. E a gente tem consciência que tem forças superiores também que nos ajudam, que a gente não está aqui sozinho, que quando a gente deixa o nosso ego a serviço do nosso ser, é impossível a gente fazer besteira, porque a gente vai estar completamente consciente. Essa confiança, essa entrega de que está tudo certo como está, muda completamente a nossa percepção diante da vida. Porque aí, eventualmente, acontece algum imprevisto, a gente não olha aquilo com olhos de julgamento, com maus olhos, mas a gente sabe que está tudo certo como está. Quando a gente tem confiança, a gente deixa a ansiedade de lado. E, gente, é a ansiedade que bloqueia tudo. Sem dúvida, a ansiedade é o elemento central para bloquear o fluxo da vida. Sabe aquela coisa assim, que você quer muito uma coisa, você quer pra ontem, você não para de pensar naquilo, ai meu Deus, isso vai acontecer, socorro! Então calma, para tudo, né? Vai sentir o seu corpo, vai se tocar, né? Vai tomar um banho relaxante, muda essa frequência, vai respirar pelo diafragma, vai meditar, muda esse padrão, muda essa frequência, sai da ansiedade, porque a ansiedade, gente, tem a capacidade de levar uma energia muito densa para todas as nossas cocriações. Então, se você quer que algo não aconteça na sua vida, começa a pensar naquilo obsessivamente, ansiosamente, só falar naquilo e ficar desesperado e começar a pensar que tudo vai dar errado. Esse é o melhor jeito de você fazer macumba para você mesmo. A gente tá fazendo trabalho pra gente mesmo negativo todos os dias, sempre que a gente tá focado no negativo, sempre que a gente está ansioso, sempre que a gente está focado naquilo que falta, né? Sempre que a gente nega o nosso corpo, que a gente reprime a nossa sexualidade, sempre que a gente não medita, que a gente não olha pra dentro, que a gente vive sempre no automático. Quando a gente tá no desespero... Ai meu Deus, isso tem que dar certo, porque se não der, minha vida vai acabar. Se acontecer, meu Deus, ai... E nunca acaba, né? Quantas vezes, gente, quantas vezes a gente pensa que uma coisa vai dar super errado, faz aquele teatro na cabeça, imagina que vai ser um escarcéu, que fulano vai falar tal coisa, que ciclano vai falar não sei o que vai dar tudo errado, que agora sua vida está acabada. Quantas vezes você pensou isso e não aconteceu quase nada disso que você imaginou? E aí, às vezes, quando você vai viver a situação, é até muito mais simples do que você pensava, e você fez uma novela mexicana, um drama, achando que ia ser terrível, que sua vida ia acabar, né? Quem nunca? Bem-vindo ao clube. Depois que a situação passa, você lembra do drama que você fez, você fala, putz, que vergonha alheia de mim mesma. Né? Que vergonha alheia desse meu alter ego. Né? Porque a gente, em geral, a gente se coloca nessas situações porque a gente tá sempre se auto-boicotando por conta das crenças negativas. Gente, é isso.
Se por acaso você tiver interesse em conhecer um trabalho terapêutico, uma técnica terapêutica bem sistematizada para alterar suas crenças negativas em positivas, a técnica que eu sempre indico é o Theta Healing, que é uma técnica incrível de cura quântica que foi canalizada pela norte-americana Vaiana Stibal em 1994 e que desde então está revolucionando a vida de pessoas em todo o mundo, revolucionou a minha vida, a vida de muitas pessoas que eu conheço e a pessoa que eu indico, né, para quem quiser um atendimento presencial em Piracicaba ou em Campinas e região, tem o meu pai, o Wilson Valim, ele atende presencialmente e também atende por Skype. O e-mail dele eu vou deixar aqui embaixo para vocês poderem entrar em contato com ele e eventualmente, se vocês sentirem afinidade, agendar uma sessão. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu like aqui para mim, compartilhar com seus amigos